Por que emagrecer, Malena, é tão difícil? É esse papo sagaz, quero conversar com você, quero orientar você. Mas antes de tudo, já sabe, clica nesse vídeo para essa plataforma entender que esse conteúdo é relevante, para que a gente possa alcançar o mundo. E fica aqui que esse conteúdo vai ser bastante intencional, enxuto e útil para você. Você sabe como a sua cabeça, como a sua mente pode influenciar no processo de emagrecimento? Você sabe me dizer quais os erros mais comuns, qual é a inconsistência ali, a falha que ocorre mais para que as pessoas achem esse processo de emagrecimento tão difícil e às vezes inalcançável? Você sabe o que torna o processo de emagrecimento quase falho? É isso nesse vídeo que você vai aprender agora. Você já percebeu que muitas pessoas, e talvez você possa até se reconhecer nessa história que eu vou contar aqui para você, mas muita gente busca o emagrecimento, por exemplo, porque daqui a algumas semanas, daqui a algum mês, ela tem um casamento, ela tem uma formatura, ela tem um evento. Então bate aquele desespero e ela vai na internet e ela coloca assim, ó, como perder 10 quilos em um mês? Como perder peso muito rápido em um mês? Você já fez essa busca? Você já se identificou com esse relato que eu tô falando aqui para você? Para mim é muito comum atender paciente com essa queixa. E daí, por essas buscas dentro da internet, a pessoa acaba lidando, acaba parando ali realmente uma dieta muito maluca. Uma dieta que não vai ser ali voltada para a sua individualidade, voltada para a sua necessidade. Algo que ela não vai conseguir de fato ali aplicar, algo que ela não vai conseguir ali ter adesão. E eu vou até contar aqui um relato para você. Eu atendo uma paciente e o caso dela é bem típico. Ela tinha um casamento, era o casamento dela, e ela queria de fato emagrecer para ficar ali no vestido, né, mais em ordem. E ela sozinha buscou uma dieta ali de internet, né? A dieta basicamente ela comia um frango, ali aquele frango branco sem tempero, aí era ovo, era aquele feijão verde, era arroz integral e muita salada ali, né? Folhas e tudo mais. Mas era basicamente isso que ela comia. Ela conseguiu aplicar, passou uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, ela conseguiu perder bastante peso para o casamento dela. Ela casou ali num corpo que ela queria e tudo mais. Ela conseguiu a meta dela. Porém, passou o casamento, claro, óbvio, né, que ela fez o famoso chutar o balde. Ela colocou aquilo ali de lado e não conseguiu mais manter aquele estímulo. E claro, pouco tempo depois do casamento, ela engordou novamente, né, ganhou tudo ali que ela tinha perdido e pior, ela ainda ganhou mais, que é o tal do efeito rebote, muito comum dentro do processo aí de emagrecimento, dentro do processo de efeito sanfona, quem passa por essas restrições muito malucas sem o devido acompanhamento. E por que é que isso é muito comum e isso super acontece na prática? Pensa comigo, tudo que é natural do ser humano e que a gente tende a restringir demais, uma hora a gente tende a compensar. Se você, por exemplo, passar uma semana intensa trabalhando, dormindo pouco, e no final de semana você tem um pouquinho mais de tempo, nesse final de semana, baby, eu tenho certeza que você vai dormir, você vai quase que hibernar, porque você vai querer compensar o tempo que você passou de fato dormindo menos, você vai querer compensar esse atraso de sono, né, esse cansaço que acumulou. E a mesma coisa da alimentação, se você restringe muito, por muito tempo, sem estratégia, sem necessidade, quando você para, quando você alcança aquele seu objetivo, seu corpo tende a querer compensar todo o processo restritivo que você se colocou. E entenda um ponto, emagrecimento, o nosso corpo entende como se fosse uma agressão, porque você está deixando seu corpo passar por uma privação. Você deixa ali o seu corpo passar por um processo de que ele entende o seguinte, está faltando algo. Só que esse algo que está faltando é de modo proposital, porque você está se colocando num processo mais restritivo. Mas o seu corpo ele não entende isso. Seu corpo entende o seguinte, olha, ela está me dando menos calorias, ela está me dando aqui menos estímulo ou mais estímulo. Ela está aqui me fornecendo menos nutrientes. É isso que o seu corpo entende. É como se você tivesse, de fato, num momento de escassez, porque nós evoluímos num ambiente de escassez. Nós, antigamente, tínhamos realmente, de fato, um ambiente ali que era escasso. A gente não tinha iFood, a gente não tinha geladeiras, não tinha armários, não tinha mercado. Então, realmente, antes, né, no nosso processo ali evolutivo, a gente passava por um momento ali de escassez. E os nossos genes são o mesmo, tá? Então, a sua cabeça, né, o seu corpo, ele entende ali que realmente está faltando algo, né? Como se você estivesse ali no processo de estiagem, né? E você está sem acesso a essa comida. Então, o corpo entende realmente como uma privação. Então, dependendo do estímulo que você dá, né, desse processo de déficit calórico que você coloca, dessa estratégia que você faz, se você faz de qualquer jeito, seu corpo faz o seguinte, opa, vamos segurar aqui o freio, vamos dar uma segurada aqui nesse metabolismo, porque está entrando pouco. Então, se está entrando pouco, vai faltar e eu posso morrer. O seu corpo não quer morrer. O seu corpo, o que ele mais faz é poupar energia, tá? Por quê? Porque lá
no nosso processo evolutivo, a gente precisava poupar energia, porque a gente não tinha comida o tempo todo assim de fácil acesso, entende? Então, o emagrecimento para o corpo é um processo de agressão. E é por isso que a gente precisa fazer isso de modo controlado, de modo inteligente, de modo estratégico. E sempre que a gente está falando de emagrecimento, entenda que é implantação de novos hábitos, né? Você vai precisar substituir um hábito antigo por um hábito novo. E todo o processo de mudança, né, de construção de hábitos, leva tempo, é trabalhoso, é demoroso. Na vida, baby, a gente só consegue as coisas não só pelo nosso querer. Além de querer, você precisa estar disposta a lidar com o trabalho que as coisas dão. E mudança de hábitos dá trabalho, precisa de um esforço. Mas você pode pegar esse esforço de modo inteligente. Então, mediante a esse contexto, quero trazer aqui para você 5 pontos. Espero que você esteja, talvez com papel e caneta, talvez até com um bloquinho de notas aí para você anotar. Primeiro ponto. O processo de emagrecimento não é uma projeção linear, que você vai sair daqui e vai vir para cá rápido. Não, o processo ele é contínuo, tem movimento. Então, você vai ter momentos que você vai estar com os estímulos mais ativos, tem momentos que você diminui, tem horas que você aumenta. E assim você vai construindo o seu caminho, entende? E pensa comigo, muita gente acha que vai, de fato, perder ali 30 quilos em um mês. Mas pensa, se você demorou 30 anos, 40 anos, para conseguir chegar no estado que você está hoje, na saúde que você está hoje, no corpo que você está hoje, como você quer perder tudo isso em um mês? Não tem como. É desproporcional. E eu ainda costumo falar para um paciente que, olha, você ainda sai na vantagem. Porque se você demorou 40 anos para chegar no peso que você está hoje, na sua saúde que você está hoje, saiba que certamente você não vai precisar mais de 40 anos para poder mudar essa situação. Você vai precisar de bem menos. Porém, não se resolve em 4 meses, um mês. A gente precisa de tempo. Então, parta do princípio que é um processo. Então, aprenda a lidar com esse processo. Eu costumo falar o seguinte, muita gente fala, se apaixone pelo processo. Gente, o processo, ele é ruim. Não adianta eu falar para você, olha, o processo é maravilhoso, você vai amar. Não, o processo, de fato, ele é desconfortável. Só que quando você entende por que você precisa passar por ele, e quando você entende por que você precisa fazer aquilo ali para alcançar o resultado, tem mais chance, de fato, de você executar, porque você quer o resultado. E adultos, eles se motivam com o resultado. Segundo ponto, tenha noção da realidade e ajuste a sua expectativa. Vamos parar com essa ideia de estar se comparando, tá? Com a Patrícia que perdeu ali 30 quilos em um mês. Ótimo para a Patrícia, legal para a Patrícia, mas você não é a Patrícia. Então não se compare. Outro ponto também, ajuste a sua expectativa. E por que ajuste a sua expectativa? Você, quando está iniciando esse processo, você está mega motivado muitas vezes, de você falar, e agora vai, hein? Agora vai, agora é tudo ou nada, é 880, agora eu vou fazer tudo. E quando o primeiro erro que acontece, você já desestimula. Então, entenda, lembra que eu falei lá no início que o processo não é linear? Que é um processo contínuo com movimento? Então, vai ter hora que você vai acertar, tem hora que você vai errar, mas a ideia é a gente acertar mais e errar menos. Então, ajuste a sua expectativa nesse sentido. Que não existe processo perfeito, não existe alimentação perfeita. Você não vai entrar nesse processo de emagrecimento e vai perder 30 quilos ali no primeiro mês. Terceiro ponto, o resultado ele é proporcional ao estímulo. Você é a pessoa que está disponível a fazer pouco? Então saiba que o seu resultado será pouco. Você é a pessoa que está disponível, que está disposta a fazer muito? Então saiba que há mais chances do seu resultado ser maiores. E por que eu falo isso? Muitas vezes, nesse processo, você começa a se comparar com a outra pessoa. Só que a outra pessoa está dando o estímulo ali, por exemplo, 90%. Ela está trabalhando ali realmente com maior esforço e você não está disponível para poder fazer 90%, mas você está disponível para fazer 50%. Então, não tem como você querer ter o resultado da outra pessoa. Você vai ter um outro resultado, porque seu estímulo é menor. O estímulo que você está dando é mediante a sua realidade, a sua necessidade, aquilo que você consegue executar. Então, não tem como a gente querer trabalhar na lei do menor esforço e querer ter maiores resultados. Isso é impossível. Não parta desse princípio. E partindo ainda desse terceiro ponto, eu vou dar um quarto ponto aqui para você. Mesmo que você não consiga fazer excelente, mesmo que você não consiga dar ali um estímulo perfeito, um estímulo ali muito grande, é melhor você dar um estímulo ali proporcional àquilo que você consegue executar e você esperar um resultado mediante aquilo, do que simplesmente você não fazer nada. Ou pior, você está prejudicando cada vez mais a sua funcionalidade, a sua vitalidade, a sua energia, a sua saúde, o seu bem-estar, o seu corpo. Porque nada mais é, e eu vou pegar o link aqui para falar sobre o quinto passo, dieta. Também é sobre autoconhecimento. É sobre você se conhecer.
É sobre você entender o que é melhor para si. Então, é muito importante que durante o processo você vá se reconhecendo, você vai identificando ali quais são suas necessidades. E é claro, quando você inicia esse processo sem conhecer todas essas nuances, sem ter ali o mínimo de entendimento, é claro que no final você acaba ali se frustrando e acaba paralisando mediante aquilo. E agora vem o maior ouro desse vídeo. Você, chega mais, preste atenção, honre a fonte que é você. Pare com essa ideia de querer emagrecer para poder ir para um casamento, para poder ir para um aniversário, para poder impressionar ali os outros. Aí você quer modificar toda a sua rotina em 15 dias para ter um resultado e impressionar ali terceiros. Se comprometa, baby. Se coloque à disposição. Tenha disciplina para fazer por você, para viver o seu dia. E não para poder ir para um casamento ou impressionar terceiros. Não faz sentido quando você tem um evento, quando você tem uma festa, você se organizar para aquilo e para você, para viver os seus dias, você não se compromete. Você não se coloca ali à disposição. Você não se torna ali disponível para fazer o que precisa ser feito, para gerar as mudanças por você e para viver a sua vida. Tenha coragem de começar com a mesma disposição, com a mesma disciplina, não só para um evento, não só para impressionar terceiros, e sim para se comprometer com você, para viver a sua rotina, para viver a sua vida, para se impressionar e para viver de fato ali o evento que é viver a sua vida. Você é o evento, baby. Você não precisa se preparar para o evento, para impressionar os terceiros. Se prepare para impressionar você e para viver a sua vida bem. Se comprometa com isso. Isso é mais fiel, é mais fidedigno e existe mais chances de você perpetuar isso do que simplesmente uma festa, um evento que tem dia, tem horário para iniciar e para acabar. E certamente quando esse evento sair, você vai voltar ao estímulo anterior e seu corpo vai reganhar tudo novamente. Eu tenho certeza que é isso que você não quer. Então, partindo do princípio que o evento é você, faça de hoje também um evento por aqui, tá? Se coloque ali à disposição, em movimento, curta esse vídeo, compartilha também com alguma pessoa relevante, comenta aqui embaixo se tudo isso está fazendo sentido para você, para que eu possa também trazer mais conteúdo e seja mais útil, contribuir mais com o seu progresso, com o seu resultado. Beijo e até a próxima semana.